A Rede Solo de Comunicação, Rádio TV ABM dá continuidade agora nesse momento com a série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal. Claro, com destaque para aqueles com maior proximidade que, porventura, temos esperança que tragam maiores benefícios para a região Extremo Sul. Essa entrevista vai ao ar pelo YouTube da Rádio TV ABM e também pelo canal oficial do Jornal Solo e pela página do Jornal Solo no Facebook. A entrevista terá duração de 20 minutos, mais 5 minutos de acréscimo para as considerações finais do candidato. Agora nós vamos receber o candidato Pedro Álvares Cabral, que concorre a uma cadeira na ALBA. Ele terá esses 20 minutos disponíveis para falar, com perguntas guiadas por nós. Eu sou Carla Félix, editora da Rede Solo de Comunicação, e a gente precisa destacar que o único e exclusivo objetivo deste momento, dessa entrevista, é propiciar ao eleitor, propiciar ao nosso internauta, aquele que nos acompanha, a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre os candidatos. Por isso, nós estamos pedindo a todos que estão nos visitando para essa entrevista que se atentem a falar apenas de projetos políticos e não tecer críticas a pessoas, para que o momento seja mais aproveitado. E agora nós damos bom dia, boas-vindas e agradecemos a presença de Pedro Álvares Cabral aqui conosco. Vamos pedir que ele fale um pouco sobre ele, se apresente, fale um pouco de sua história de vida e, claro, de sua trajetória na política. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Ronildo. Bom dia a todos da Rede Solo, da ABM. Eu me chamo Pedro Álvares Cabral de Souza Oliveira, sou descendente de famílias alemãs e portuguesas que entraram pelo litoral de Belmonte para o sertão da Bahia. Eu nasci no sertão da Bahia, no distrito de Mirante chamado Areão, onde minha família até hoje ainda tem muitas pessoas ainda para trás. Nos anos 60, início dos anos 60, minha família mudou para Nova Lídice. Meu pai tinha 5 filhos com minha mãe, depois nasceram Carla e Márcia, que são as donas do Colégio Miguel Afonso, hoje aqui em Teixeira. E depois de alguns anos, minha mãe pegou um pau de arara, botou os 7 filhos em cima, e foi para São Paulo. E não tinha como dar futuro para a gente aqui naquela época. Nós fomos para São Paulo nos anos 70 e voltamos depois de 15 anos. Uns ficaram para trás, porque casou lá um Miguel Afonso, que é o nome da escola. Esse já Deus levou, ele tinha um projeto maravilhoso, trabalhava para a ONG, criava creches para crianças carentes no litoral no estado de São Paulo e pelo Brasil. Acho que até um fato interessante da minha família é lidar com a educação. Aí voltamos para cá e depois nós ficamos aqui alguns anos. Minha mãe teve esse ideal de construir a escola. Carla e Márcia hoje é que dirige, são donas das escolas. Nós passamos tudo para elas duas. Eu trabalho basicamente com a área de marketing de vendas. Fiz muito tempo em São Paulo projetos, trabalhei em rádio, trabalhei em comunicação, trabalhei também com logística. E a minha formação é mais de marketing de venda, lidar com pessoas. Eu lido muito bem com pessoas. Lá eu conheci alguns políticos, trabalhei com o arquiteto José Antônio Ferrante. Ele era muito amigo de Paulo Maluf, de Orestes Quércia e principalmente do Dr. Jânio Quadros, de quem eu tive belas lições. Eu frequentava a casa do Dr. Jânio praticamente uma vez por mês com o seu Ferrante, ficava de longe, ele me chamava, ele tomava um whiskyzinho leve, né? Dona Eloá ficava quietinha lá, Cabralzinho, meu filho, fica aqui que ele vai falar com você. Ele olhava para mim e falava assim, você é muito esperto. Porque eu dava uns palpites, né? Eu liderava a juventude católica na igreja matriz do Guarujá e também liderava a juventude assim, espírita, kardecista do pessoal. A juventude sempre foi meu olho, os olhos da minha alma. E foi andando, muitas orientações, eu não me meti em política lá, só ajudei alguns vereadores, ainda jovem. Depois voltei de São Paulo para Teixeira, chegando aqui, trabalhando aqui com Ana Rocha na parte de engenharia e arquitetura. Depois eu fui trabalhar na Avon, na Hermes, coordenando essa parte de vendas. E por último agora nas coordenações de campanha lá do político da minha vida. Eu coordenei umas 2 campanhas ajudando o seu Timóteo Brito lá nos anos 89, 90, 91. Depois fizemos 2 de Ilcinho Brito, deputado, uma de Dona Nina, vereadora. Depois Fernando da Jeff, deputado estadual, foi uma das campanhas mais bonitas que eu ajudei a coordenar. Quando eu falo coordenar, tem um grupo muito grande. Claro. Eu coordenava diretamente o candidato. A agenda do candidato ficava comigo. Eu ficava com ele. Tudo que ele fazia estava na minha agenda, eu com ele, ele comigo. É assim, um tipo de um coringa de confiança. E depois foi que mais, gente? Depois do Dr. João Bosco, quando se candidatou, por ser meu amigo pessoal, médico do meu pai. Meu pai morreu abraçado nos braços nossos com ele no São Lucas.
Ele deu 8 anos de vida do meu pai enquanto médico, um excelente médico, cardiologista de UTI intensiva, Dr. João Bosco. Nós o elegemos naquela época, que eu nunca fui partidarista, diga-se de passagem, não sou partidarista, sou a pessoa. Depois eu mudei daqui, depois teve a campanha de Henrique da CEPLAC, vereador também, elegi Henrique. Depois essa última do Marcelo Belitado, que o grupo de Bolsonaro, depois das eleições, deu um apoio substancial para ele, mas nós largamos a campanha em decorrência de alguns pontos de vista que não batia com o grupo colegiado nosso, com o grupo que ele tinha, que era o grupo do DEM, do ACM Neto. Então nós não acreditávamos que poderia ser uma comungação da direita conservadora com uma direita centralizadora de esquerda. Aí nós saímos todo mundo. Eu levei 4 partidos, eu levei o Gonzaga do PSL, o PTB de Dr. Jean, o PRB de Fafá e o PL, que está comigo até hoje enquanto presidente aqui local municipal. Sim. Eu, na época que estava com o Marcelo, eu fiquei como vice-presidente do DEM uns 2 meses, depois eu saí também, fui atrás do PL. E nós estamos hoje aqui caminhando como presidente com João Roma, com a doutora Raíssa Soares, que é o comandante Rangel Federal, e com Pedro Álvares Cabral, candidato estadual. Esse é um pequeno resumo da minha história. Eu sou apaixonado por pessoas, gosto de lidar com isso. Sempre fui dedicado a esse trabalho no bem, a orientar as pessoas a trabalhar naquilo dentro das minhas possibilidades, não despreendendo nada do meu pessoal para poder dar para alguém, porque a gente não tem, não adianta descobrir um santo. E quando foi da época das chuvas, agora, Carla, no ano passado, que teve esse mundão de água aqui no extremo sul, acabando com o Jucuruçu e a Nova Alegria e muito mais, o ministro Roma me liga, eu estava em casa trabalhando, eu mexo com licitação pública, coordeno algumas empresas na região, eu sou muito duro nisso aí, por isso eu pago um preço muito caro. E eu tive a satisfação de atender um telefone 00:40, era o ministro Roma. Eu, Cabralzinho? Pois não, ministro. O que está acontecendo, ligando essa hora? Estou aqui no Planalto com o presidente, com o coronel Ronaldo. Nós precisamos do apoio do Casarão Brasil. Eu falei, o que é que nós podemos auxiliar? Não, passa isso, e nós estamos agora precisando de um apoio logístico da sociedade organizada. Porque a sociedade política não está ajudando. Porque, na realidade, nenhum prefeito da região apoia Bolsonaro. Sim. Nenhum. Que fala, eu voto em Bolsonaro. Mas declara o voto. Ah, porque Rui Costa, o PT, declara o voto. Nenhum prefeito da cidade, da região, nenhum do extremo sul apoia Bolsonaro. Eu desafio eles a dar o apoio, a abrir a garganta e falar no vídeo que apoia Bolsonaro. Mas já pontua apoia isso? Bolsonaro. O senhor pontua isso e acredita que é falta de coragem? Eu acho que é falta de coragem. É falta de coragem. Por isso que o ministro me ligou pedindo apoio. Eu falei, eu quero que você coordene aí, Cabral. Pois não, ministro. O senhor tem estrutura, Cabral? Tenho. Você tem caminhão? Tenho. Você tem isso? Tenho. Você tem? Tenho. Não tinha nada. Eu não tinha nada, mas também isso era 00:30, 1h. Deu 3 horas da manhã, já tinha tudo. Nossa. Porque eu acordei todo mundo. Eu acordei o pessoal da Ambev, da CDC, o gerente Claudino estava aí, me derrubou paleteira, caminhão, Juliano do Cimento levou carreta, Juliano foi pessoalmente descarregar com os empregados dele, os colaboradores. Fez o trabalho que o senhor sabe fazer, articular. Quando deu de manhã no aeroporto, já tinha lá um monte de carreta, as igrejas. O que é que eu fiz? Peguei minha mulher, liga para todas as igrejas evangélicas, católicas, os CREAS, os CRAS, liga para as casas espíritas, liga para a ZONG, para a Associação Asilo dos Velhos, liga para todo mundo. Pega o telefone, nós vamos doar para esse povo. Quem é que sabe onde está a dor? São essas pessoas, Carlos. Como é que eu vou dar tempo de distribuir 5, 6 aeronaves lotadas de comida, de medicamento, de coisas, e mais 3, 4 carretas que vem de cesta básica, roupa, 70 toneladas, 80 toneladas. A gente não consegue dar conta disso. Então eu coordenei toda essa operação de guerra, coordenei toda essa operação de guerra, fiz isso acontecer junto com o grupo do Casarão. O Casarão deu um suporte bom. Nós fizemos a demanda toda ela vinculada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública, ao Ministério Público Estadual e Federal. Prestamos contas para Roma. Roma esteve aqui, viu a operação em loco no galpão. Tudo isso foi feito dentro de uma transparência total. E as pessoas que foram assistidas foram realmente as pessoas que desejavam e precisavam naquele momento dessa assistência. Aí eu fiz muito vídeo. Para divulgar o bem, porque essas pessoas só fazem vídeo, Ronildo, para divulgar o mal. E quando eu fiz os vídeos para divulgar o bem, isso ganhou uma dimensão que você não acredita. Teve empresário de ligar para a gente e trazer caminhão carregado de feijão e arroz aqui em Teixeira. Bacana. Teve gente de igrejas evangélicas de São Paulo fazer campanha e mandar 2, 3 carretas de roupa. 70 mil quilos de roupa e sapato. Nós mandamos tanta coisa para Itabuna, tanto trem para Itabuna, tanta água para Itabuna através dos bombeiros, que aqui ficou um pouco, nós precisamos distribuir para os alcoólatras anônimos, esse centro de recuperação que o pastor Neto cuida aí desses pessoal que está se recuperando das drogas. Não ficou uma pessoa sem assistência. O que era micro, que era só para aqui? Ficou macro.
Até os carroceiros, não foi, Leal? Nós chamamos os carroceiros todos dentro lá para levar os pallets. Falei, pega uma cesta, escolhe lá, escolhiam. Aí escolhi, beleza. Muito obrigado, senhor Cabral. Não, agradeço a primeira-dama e a Pátria Solidária. Foram eles que o presidente Bolsonaro, com a ligação, conseguiu isso. E na realidade, eu falei, agora vocês voltam lá atrás e pegam mais uma. Para quem? Para sua vizinha. Tinha de sobra. Não era pra gente, era para eles. Né? Os vulneráveis naquele momento da chuva. Sim. Teixeira não foi atingido por igual, mas Teixeira teve o seu cinturão aqui em torno, todo dilacerado. Alguns então, bairros, né? em decorrência de tudo isso, meu nome expandiu. Eu fui buscado por Roma depois e por comandante Rangel para assumir o cargo de deputado, enquanto candidato a deputado estadual do PL, representando o grupo de Bolsonaro aqui na região. E contar que nós estamos com o presidente Bolsonaro desde 2016. Quando ele era leproso, doido, maluco, todo mundo chamava que ele era um psicopata. Nós também somos psicopatas. Vamos para a rua, adesivar, fazer as coisas. E hoje todo mundo, graças a Deus, uma gama de pessoas hoje já estão se candidatando pelo PL. Tem vários candidatos aí e nós estamos caminhando. Sim. Mas o genuinamente, como diz assim o pessoal, a peça original sou eu, nesse movimento de deputados estaduais do extremo sul da Bahia. Prata da casa. Prata da casa e bolsonarista desde o início. Procure minhas redes sociais, Pedro Álvares Cabral TX ou casarãobrasil.com.br. Vocês vão encontrar uma parte da nossa história como presidente desde 2016. Então, o senhor falou aí do Casarão Brasil. É impossível falar Casarão Brasil e não lembrar Cabral, Pedro Álvares Cabral. Então, fala um pouco pra gente dessa relação. Pedro Álvares Cabral, Casarão Brasil. O que representa o Casarão Brasil para o senhor? Casarão Brasil é uma filosofia. É um molde. E ela já se expande pelo Brasil. Nós tínhamos o grupo nosso, de pessoas ali, grupo comum. Não tinha político no meio, o dinheiro que pagava as contas era nós mesmos. E o pai criou, Cabral, vamos criar um local. Gildésio morreu e Vilma é muito amiga da gente. Vilma é minha amiga de infância, amiga de Popai. Popai eu falo que ele é o presidente porque ele é o cabeça dessas coisas, né? Ele é o criador desse grupo, ele foi o primeiro a andar aqui em Teixeira com o adesivo. Então, nós chegamos depois dele, seguimos ele. Então, ele falou, bora criar o Casarão, vamos criar Casarão Brasil. Beleza, fui lá, registrei logo a marca, patenteei, botei tudo direitinho na internet, as páginas, tudo certinho, e criamos o Casarão Brasil. O Casarão Brasil hoje, ele tomou dimensão na Bahia, no Recife, em Eunápolis, em Porto Seguro, com outros nomes, né? A Casa do Conservador, mas a Casa da Direita. Então, em vez de botar Casarão, eles põem Casa da Direita, por conta de alguns desacertos internos. Não é fácil lidar com gente. Aí no Paraná tem, Santa Catarina inaugurou em Lages agora uma bem bonita, a Casa do Conservador, Casarão. Inaugurou agora a semana passada em Balneário Camboriú. E está inaugurando. Então, nós esperamos em Deus que lá para 2024 esteja Casarões Brasil em várias cidades da Bahia e do Brasil. Mas é um molde que a gente tem lá para poder levar os jornalistas para fazer uma palestra para a gente. Não é? Vocês fazerem o encontro de vocês lá. Uma casa muito simples no centro da cidade, aqui em Teixeira de Freitas, com uma área de quase 3.000 metros quadrados. Tem água, luz, telefone, internet de alta velocidade. Tem uma área assim enorme para fazer churrasco, fazer eventos. Então, as igrejas que queiram utilizar o Casarão Brasil, está às ordens. Nós emprestamos, desde que seja para cunho social, beneficente, que seja para o bem. Para festa não, mas seja por bem sim. Viu? O Casarão é isso aí, é uma filosofia e é um centro de inteligência política. Não é? As pessoas discutem política, nós fazemos política lá. Você vê que o Casarão hoje ele é aberto a todos os candidatos. É o meu QG, é o meu comitê. Mas lá está aberto lá para todos os candidatos colocarem o seu santinho, as suas coisas. O ideal seria o meu, né? Mas como lá a gente tem a democracia, a maioria vence, o pessoal optou por colocar de todo mundo. Esse é o Casarão Brasil e está aí a postos para servir a sociedade. Certo. Pedro Álvares Cabral, candidato a deputado estadual, agora nesse momento uma entrevista na Rádio TV ABM, que faz parte da Rede Solo de Comunicação. Vamos a mais uma pergunta. Se eleito, como o senhor pretende trabalhar em benefício do extremo sul da Bahia? Vou trabalhar pela Bahia também. Sim. Aí o extremo sul é uma particularidade por morar aqui em Teixeira. Nós precisamos lidar da saúde, acabar com esse problema de vereador ser agente político de saúde, de pegar exame. Nós temos que interligar o SUS com a rede nacional para o paciente sair do consultório médico com consulta marcada e ter o dia, o local, ser respeitado nesse procedimento. Na saúde nós vamos criar
qualificar a alta e a baixa e a média complexibilidade aqui tem a alta, média e alta complexidade. Então nós vamos ter que trabalhar com isso, mexer com esses dividendos. Teixeira tem alta, média e baixa. Nós vamos botar isso muito, mas muito sucinto. Rangel, nós combinamos um detalhe. Vamos para dentro da saúde com força, porque nós temos que interligar o SUS. Interligando o SUS, se acaba com toda essa rota. Essa rota que existe de vereador se eleger sendo santo da casa. Não pode. Ah, fulano conseguiu o exame. Não, o exame existe. Ele só agenciou o exame. E nós temos um plano de complexidade aqui, que nós podemos trabalhar com qualidade e trazer cabeças boas. Quem é que administra um hospital? Não é um especialista, existe o especialista de administração hospitalar. Você tem que botar pessoas técnicas dentro disso. Nós não podemos botar um médico, porque é amigo de fulano, do prefeito e tal, para administrar a cidade. Desculpe, administrar o hospital, uma clínica. Tem que ser uma pessoa inteirada, técnica do assunto. Aí a prova do presidente, botou técnico, o Brasil está voando. Nós temos que botar, para cuidar da pasta da comunicação, tem que ser um jornalista ou um conselho de jornalismo. Como é que eu vou botar alguém que é leigo? Não tem como, não é? Então, a parte de saúde é isso. A parte de segurança, a parte de turismo. A parte de turismo, nós vamos praticamente descalibrar o imposto. O Roma falou que vai descalibrar o imposto, puxar o imposto para baixo, facilitar o acesso aos hotéis, às grandes redes na Bahia. Eu não sei se vocês sabem, a Bahia tem 950 e poucos quilômetros de orla marítima e tem mais de 830 quilômetros só de praias. É o único estado do mundo que tem essa quantidade de praia virgem, tropical e com sol o ano todo. Nós temos projetos maravilhosos. Travar navios afundados na orla marítima de cada cidade para provocar a pesca submarina de lazer, não é? Trazer ressortes, treinar as pessoas, a juventude, trazer a juventude para trabalhar junto com o Senai, com o Sesc, especificar esse tipo de investimento, reativar o aeroporto de Caravelas, ativar o aeroporto de Teixeira como de fato, que é uma das coisas, até desafiei o prefeito me dar procuração, que eu faria isso com o comandante Rangel, não deu, e criar todo esse vínculo do turismo, criando também a Secretaria de Indústria e Comércio, né, dando suporte às prefeituras nesse métier da indústria e comércio, e criando um sistema de segurança pública de Porto Seguro para baixo, para atender a demanda daqueles que visitam a nossa região. Ou seja, é as câmaras de monitoramento com software de inteligência. É um software que tem como modelo a cidade de Indaiatuba. Eu convido vocês, os ouvintes, a assistirem aí, a cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Então, esse software, ele monitora e descobre automaticamente, com a sua inteligência, não é? O seu IE, que é a inteligência artificial, ele vai descobrir o carro roubado, a saidinha de banco, ele pega tudo, a identificação do rosto do cara que fugiu e está ainda cumprindo pena, está na rua. Esse sistema eu tenho, eu sei como implantar, não precisa ser doutor no assunto, eu represento a empresa que tem um software na licitação, eu vendo esse software nas licitações, tanto faz comprar como alugar. O mais interessante para a gente é alugar mais barato, porque tem a manutenção já ancorada. E ele nos dá a possibilidade de diminuir em 75%, 80% o crime organizado de roubo de carro, de carga e tudo mais na nossa cidade, e o narcotráfico e tudo mais. Então, essa inteligência artificial é o molde que foi usado na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, e é de inteligência de um brasileiro, é criado por um brasileiro novo que não chega a 35 anos. É um menino prodígio nacional, produto do Brasil. E lembrar que o crime anda sob rodas, né? O crime anda sob rodas. O crime não anda mais a pé, raramente. Verdade. Não é? Então, essa segurança. Sem falar na reativação do agro, né? Na parte do agro que é muito forte e segura o nosso país. E o desenvolvimento social. Então, essa parte toda de agro com social, nós vamos ativar e criar as escolas por tempo integral. Nós precisamos de ter creches de tempo integral, escolas por tempo integral, mas com especialização. E colocando dentro dela militares reformados, técnicos na área da educação, não militares reformados que não entendam de educação. Tem que ser os militares reformados que entendam da educação para dar o moral e cívica, não é? Porque antigamente nós estudávamos moral e cívica. Hoje não tem mais moral e cívica. Nós podemos retomar isso, a questão da moral e cívica nas escolas por tempo integral. Você tendo em Teixeira de Freitas 10, 15 escolas de tempo integral, você resolve praticamente uma grande pleiade de problemas das mães que trabalham fora de casa. Eu vivo isso na minha casa porque a minha secretária, ela tem 2 filhos e ela põe na creche perto de casa com muita luta, com muita persistência. Sim. Então, em geral, o plano nosso é baseado nisso aí. Tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa que pode ser feito. Na área da educação, por exemplo, eu, por ser de família que tem escola e são
professores e educadores, chegando na Assembleia, nós vamos trabalhar com os técnicos, ver quais são os deputados que têm essa veia da educação, criar um grande conselho para retomar a educação na Bahia. A educação na Bahia acabou, pior nota. Se o PT joga um tal do Jerônimo para ser candidato a governo, pelo amor de Deus, o PT está chamando ele de burro, né? O pior quadro deles levou para cá, mas isso é um trocadilho entre eles e a CM. Que a CM jogou o Zé Ronaldo sozinho na fogueira em 2018 e jogou o Zé Ronaldo para os Leões, para o PT se eleger. E agora a CM Neto fez o trocadilho com o PT jogou a pior peste que eles tinham, um candidato que não vai a lugar nenhum, de canto nenhum, não é? E agora me manda a CM para se eleger. Então, esse tipo de jogada política, as pessoas lá fora que me falam. Eu não tinha percebido esse detalhe. As pessoas formadas em política, que são políticos, que são pensadores da política, o cidadão comum, ele percebe essas coisas. Então, não vai a lugar nenhum. E a educação na Bahia, durante 3 anos consecutivos, a pior nota do Brasil. Nós vamos ter que retomar a educação do zero. E retomar a saúde do zero, tão caos. Pensar os militares, está maltratado os militares, pensar os professores, pensar o Planserve, pensar as redes de comunicação, ninguém dá tino para os provedores que tem aí, são dezenas de centenas de profissionais da área de comunicação que não tem uma assistência, eu me comprometi com eles, pensar os mototáxis, pensar os Uber. Nós vamos criar, diminuir o IPI dos mototáxis, que já tem associação formalizada. Os Uber também, o Roma já está sabendo disso, o comandante Angel já comprou essa briga com a gente. Nós vamos criar associações para os Ubers, para que os Ubers também tenham diminuição do IPI na compra do automóvel. E uma série de alternativas. Existem muitas ideias boas, existe uma imensidão de assuntos que podem ser tratados. Se a gente for falar aqui, fica 2, 3 dias. Então, em linhas gerais, é isso aí. É Pedro Álvares Cabral, comandante Rangel, e Roma, Raíssa e Bolsonaro, para a gente poder mudar essas coisas todas e ajudar com muita humildade a gente alterar esse caminho da Bahia. Certo. A última pergunta, nós já excedemos um pouco o tempo. O que podemos esperar do Pedro Álvares Cabral, deputado estadual, enquanto um fiscalizador? Qual será a postura? A premissa principal do deputado é ser fiscal. Mas enquanto fiscal, ele também tem que correr atrás. Não é? Para trazer dividendos, empresas. Vocês vão esperar de um Pedro Álvares Cabral um homem honesto, íntegro, de boa família, pai, trabalhador, homem simples da sociedade que está fazendo a campanha sem um tostão de verba pública. Eu não recebi nada, não fui atrás também de brigar para receber nada. Na minha conta hoje, que é uma conta de doação, tem R$2, depois caiu mais R$20, caiu mais R$150, né? E caiu um dinheiro lá que eu vou devolver. E não quero esse dinheiro. Então, mas não quero. Eu já cheguei até aqui há 4 dias da eleição, com minha gasolina, com meu carrinho, não é? Existem uns adesivos aí que um amigo meu vai me doar. E tem um dinheiro aí que vai entrar na conta para mim de alguma doação de uns colegas essa semana para pagar os adesivos, essas coisas todas. Sim. Então, é o mínimo do mínimo. Vocês podem esperar de Pedro Álvares Cabral um defensor da Bahia, do Brasil, das ideias de democracia, Deus, pátria, família e liberdade. Um homem que vai trabalhar incansavelmente pela juventude, pelos idosos e trabalhar pela educação e pelo turismo. Nós vamos trabalhar muito. A Ponte do Prado é premissa minha. Roma falou que faz em 90 dias. A Costa Dourada de Mucuri é premissa nossa também. Os 14, 15 quilômetros de asfalto é a ponte da Costa Dourada de Mucuri, que é uma promessa de dezenas de deputados. Então, eu peço a vocês, apreciem o meu nome, me deixem essa chance de chegar até vocês, representá-los na Assembleia Legislativa. É a primeira vez que eu estou indo enquanto candidato, eu sempre fui coordenador de campanha, e agora, nessa missão, eu acredito que nós vamos ter sucesso. Eu estou muito bem relacionado, muito bem quisto, as pessoas estão abraçando a minha campanha por ser uma campanha limpa, transparente, não tem milhões, eu não tenho bandeira, não tenho zoada, se zoada ganhasse campanha, a escola de samba acabaria, né, empatado. Então, eu acredito muito no trabalho de formiguinha, de rua, de bairro, de falar, de soltar vídeo, usar as redes sociais, o que eu faço muito bem. E eu espero que os senhores e as senhoras que estão me ouvindo, a vocês todos, dê esse voto de confiança a Pedro Álvares Cabral, candidato a deputado estadual, número 22.500. Então é muito fácil decorar meu número. 22.500, Pedro Álvares Cabral. Não podia ser 1.500, porque o partido é 22, né? Junto com o presidente Bolsonaro, com o João Roma, governador, doutora Raíssa Soares, senadora, representando a vocês, mulheres, e o comandante Rangel, que é um homem de muita fibra, muita energia. Foi senador sozinho em 2018 e carregou Bolsonaro nas costas, junto com a gente aqui. Então eu agradeço a oportunidade, o tempo já está exíguo, da Rede Solo.
e dizer que é um prazer, uma satisfação sempre estar à disposição do povo de Teixeira e do extremo sul da Bahia. Eu sou um amigo de sempre. Eu gosto de falar no local onde tem o professor Amazias, me emociona. Eu vou falar uma coisa aqui que eu repito sempre quando eu estou em oração. Aqui mora a fé, a qualidade inabalável a todos aqueles que jamais deixaram de acreditar na força superior do bem. Amém. E esse homem marcou história. Muito obrigado. Gente, nós agradecemos a presença do candidato Pedro Álvares Cabral aqui conosco. Deixamos claro que... Desculpe a emoção, viu? Porque a história do professor Amazias é extraordinária. Fique à vontade. Nós que fazemos parte da Rede Solo de Comunicação, conhecemos a história do pastor Amazias, que é o pai do presidente da empresa, né, senhor Jadilson Moraes, e a gente sabe da importância do pastor Amazias como comunicador da palavra de Deus, como homem de bem e como uma pessoa também que participou enquanto homem de bem da política baiana e trouxe inúmeros benefícios. A gente entende a emoção do senhor e nós nos sentimos gratos, inclusive, por ela. Nós queremos esclarecer que nós não colocamos as considerações finais em minha fala, porque o candidato já contemplou durante a última resposta que ele nos forneceu. Então, o tempo dele foi cumprido como dos outros que darão entrevista aqui na rádio. Agradecemos mais uma vez a sua presença. Obrigado, e desejamos boa sorte. Obrigado a todos vocês.